sua própria encarnação, na sua próxima encarnação. Então, se eu tenho determinadas relações para direcionar, por exemplo, a gente sabe que a mulher ela é convidada a ter uma energia mais introspectiva, ela é convidada a algumas situações, como por exemplo a maternidade. E quando eu falo maternidade, não só a maternidade biológica, aquela maternidade de que você cria, de que você cuida, é maternidade também, né? Então, isso a mulher tem de si, né? De cuidar, de zelar por um lar. Então, se para aquele espírito seja necessário isso, provavelmente ele vai encarnar como mulher, né? E aí vai ter mais para frente outras situações também, eu estou resumindo aqui. E o homem, a nossa própria sociedade acaba exigindo outros procedimentos de um homem. Que o normal na sociedade exige o quê? Que o homem seja um pouco mais proativo, que o homem ele seja mais, deveria ser, né, pelo menos mais ativo, mais esperto e no campo de vista do trabalho, né? Ser mais responsável. Então, quando o espírito passa uma vida, às vezes, renegando suas responsabilidades, ele vem como um homem, talvez um dia, para ter um relacionamento, ter filhos e saber como é essa relação, né? Essa questão da responsabilidade do outro. Então, existem vários casos, cada um não tem como a gente aqui enumerar, porque cada ser ele é muito complexo e é baseado no que você precisa aprender, tá? Até a questão de questões assim, de que você, mas não é mesmo para frente, então você se perde em determinadas áreas da sua vida, aí às vezes você vem com o sexo oposto para diminuir a probabilidade de erro novamente, né? Saiba que a sua encarnação é a melhor que você pode ter hoje. Você encarnou da maneira que viu que era mais importante para você, tá? É isso aí que a gente tem que ver, certo? Pode passar. Sim. O quanto esses de diferenças entre gêneros trouxeram de sofrimento. Porque o que eu quis dizer nessa parte aí foi uma abordagem minha na questão assim. Quanto isso, às vezes, essa falta de compreensão, que ora você estar mulher, ora você estar homem, traz tanto sofrimento para algumas pessoas. Principalmente quando a gente vai ver aquelas pessoas que não estão se identificando com o gênero sexual ao qual nasceram, né? Então, isso gera um sofrimento inevitável, porque você imagina a pessoa passar por isso, não se reconhecer diante do espelho. Então, essa questão de sexualidade, ela deve ser abordada, essa conversa deve ser abordada, então, eu não sei por que não é abordada, porque na própria literatura, a literatura traz informações sobre isso. Só que o fato de você nascer da melhor forma, que é para a sua encarnação hoje, não quer dizer que você tenha que sofrer, tá? Não, o sofrimento é opcional, tá? Se eu não vinha, meu espírito não está se identificando com o corpo, em nenhum momento no espírito diz que você tem que sofrer eternamente porque você tem que se identificar com esse corpo. Não é assim, né? A gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Pode ir. Pode passar. A coletividade humana aprenderá gradativamente. Agora, isso aqui é informações que eu vou trazer de outro livro, tá? Que é o livro chamado Vida e Sexo. Eu até compartilhei recentemente no grupo, porque eu estava estudando e é um livro que você acha em PDF fácil. Vida e Sexo. Ele tem várias mensagens e cada uma tem muitas informações. Então, tem muitas partes dessa palestra que eu tirei de lá, né? Essa parte é o capítulo 21, Homossexualidade. É um livro que o espírito que psicografou é Emmanuel, através de Chico Xavier. E pasme, em 1970, Chico Xavier abordou isso, né, através da sua psicografia em 1970. Ele diz, Emmanuel diz, a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar
mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. O que ele quer dizer? Nessa primeira parte, eu achei muito interessante, por isso que eu estava abordando, porque se você pegar apenas o livro dos Espíritos, ele deixa esse espaço você dizer, então quer dizer que quem não se identifica com o gênero que nasceu, ele está indo de errado ao seu plano reencarnatório, né? Mas aí você tem que ir em literaturas que vão aprofundando mais, né? E o próprio Allan Kardec falou sobre isso, que a literatura poderia aprofundar muito mais. E Emmanuel vem dizendo isso, né? Que a gente tem esses conceitos de normalidade e anormalidade desendejados, quando se trata simplesmente de sinais morfológicos. Então o que ele está querendo nos dizer? Que não existe base para a gente dizer que fulano, por não se identificar com o corpo que tem, ele é um anormal, que está errado. Esse conceito vai mudar com o tempo. Isso em 1970 ele estava falando sobre isso. Então já estava bem à frente do seu tempo, nos trazendo essas informações, que a gente tem que entender que não é necessário sofrer, tá? Não é necessário sofrer. Porque como ele diz, ó, temos que o quê? Sustentar no bem de todos. Então nós temos que buscar o bem. O ideal é você não se apegar a questões morfológicas, tá? Questões morfológicas, porque o importante é você fazer o bem. Se eu nasci homem, mas não me identifico com o meu corpo de homem, mas o importante não é isso. Se você mudar a sua aparência física, é uma questão que você faça por opção sua, porque você vai se sentir melhor. Estou me sentindo melhor assim, vai ser melhor para mim. Você faça. Mas o mais importante que a mãe está querendo dizer é que a gente não se apegue à morfologia, não se apegue ao lado externo, olhe o interior, faça-se o bem. Não importa se você é uma mulher cis, uma mulher trans, isso não importa. O importante é você ser uma mulher que traga bondade por onde passa. Assim como você ser um homem, né? Cis ou trans, que você passe, por onde você passa, que você traga bondade. Por quê? Quando a gente, né? Ou quando você se deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. O que está querendo dizer isso? Que quando a gente faz o mal, esse mal, pela própria lei de causa e efeito, ele vai retornar de alguma maneira para a gente, não como castigo, mas como uma forma de você se reabilitar com alguém. Então, se você prejudicou alguém, você vai ter mais na frente a oportunidade de ajudar alguém naquelas mesmas condições para você aprender. Entendeu? Não é um castigo, é uma reabilitação, essa questão. Então, o que ele está querendo dizer é que você não use disso para prejudicar ao redor e a você mesmo. Então, assim, particularmente, eu como profissional de saúde, se não está fazendo mal ao seu corpo, não tem problema. O complicado é você se mutilar, né? Você se prejudicar o seu corpo por conta que você quer se adequar a uma determinada aparência. E abrangendo mais ainda essa questão da sexualidade, e também para a questão da heterossexualidade, né? Quando você pega a pessoa que não aceita o corpo como tem e chega a se prejudicar pela sua saúde para mudar ele. Não estou indo contra a atividade física que é necessária. Se você vê, meu corpo não está legal, eu vou fazer uma atividade física porque eu quero saúde e eu vou ter um corpo como eu quero. Mas que você saiba que você não é aquele corpo. Você está naquele corpo. Isso é que a doutrina espírita é bem clareando para você. Então não adianta você ficar louco querendo se encher de procedimentos, arriscar sua saúde, como a gente sabe que algumas pessoas já faleceram por questões de procedimentos que não tem condição de fazer um procedimento estético numa clínica respeitável, acaba fazendo aí com terceiros e colocando sua vida em risco. Então, de vez em quando a gente escuta
informações. Então, isso também tem que ser observado, que você não deve olhar apenas a aparência. Você tem que olhar você como um ser, um espírito completo, que está passando por um momento como mulher e futuramente possa ser um momento como homem. Daí você já viu que essa briga de homem e mulher, de feminismo contra machismo, machismo contra feminismo, não tem sanidade, não tem base sensata. Por quê? Se ora eu sou homem, ora eu sou mulher, porque a gente nesse mundo acha que algumas pessoas, né, acham que as mulheres são menos do que os homens em algumas coisas. Então, assim, não há base para isso. Nós estamos passando por situações que exigem desse seu aprendizado. Não quer dizer que porque você é mulher, que você é menos. Então, a gente sabe que esse procedimento, ele traz muito mal para a sociedade. Eu acho que as gerações de 90 para cá, acho que até de 80 para cá, ela já vem mudando muito esse comportamento. Mas isso é responsável por mortes. Esse comportamento de achar que porque eu sou homem, eu posso mais. E outra coisa, se eu sou homem, hétero e branco, eu posso tudo, fica complicado. Aí não adianta você chegar em religião nenhuma e querer louvar a Deus, louvar a Jesus Cristo, se você se acha o ápice da evolução humana só porque é homem, hétero e branco. Então, assim, isso é uma condição que você tem agora. Você não sabe se na outra você foi uma mulher pobre e preta, né? Então, assim, a gente tem que observar que não há embasamento no espiritismo para nenhum tipo de preconceito, nem da transexualidade, nem da homossexualidade, como a gente vai ver, nem da questão da mulher e do homem. Nós somos seres completos e que estamos passando por uma experiência, só isso. Aí eu gostei dessa mensagem, dessa imagem, né? Que é muito bom ser importante, mas é muito mais importante ser bom. Né? Se eu me acho muito linda, maravilhosa, que bom. Mas se você acha que você, para ser feliz, você tem que assumir aquele corpo que se expõe nas redes sociais, eu sinto muito que você está vivendo uma vida da maneira errada. É a realidade. Você, quando desencarnar, branco, preto, pobre, hétero ou não, você vai deixar o seu corpo aqui e o seu espírito vai seguir. Então, como eles é muito mais importante do que você se sentir importante por alguma coisa externa, você ser uma pessoa boa. Né? Ser bom é muito mais importante, muito mais necessário. Aí tem outra situação que a gente fala, que aqui está, eu tirei isso aqui também do capítulo 21, de homossexualidade, que fala: o homem que abusou das faculdades genésicas, ou seja, das questões sexuais, né? Ou seja, o homem que abusou das faculdades sexuais, arruinando a existência de outras pessoas, com a destruição de uniões construtivas de áreas diversos, em muitos casos é induzido a buscar uma nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino. Tá? Então, o que eu vou dizer? Aquele cara que teve 5 mulheres, um filho com cada uma, deixou pra lá, e casal com uma sexta, e agora vai ser, agora essa é a minha esposa, como é que me chama? A legítima, e deixa os outros, aquele homem que se acha o máximo porque é normal ter filhos bastardos, deixa pra lá. Aquela pessoa que acha legal quando vê, fulano tá com uma fulana, lá tá um relacionamento. Mas eu tenho certeza que ali é muito fácil de chegar. É só chegar que ela vai lhe dar atenção. Você vai, ele faz isso e acaba conseguindo o que ele quer, né? O homem que faz isso, o homem que se acha, né? Que se acha gostoso, sabe aquele homem que foi criado dizer assim, você, como é que é? Guarda seus cabritos aqui, meu bote tá solto, não tem esse costume aqui no Nordeste, né? Você que cria um homem nessa situação, você tem certeza que aquele homem no próximo não vai ser mais bote, não, vai ser cabrita, para ele aprender. Entendeu? Por quê? Agora, isso não é um castigo.
sexualidade dele. Ele veio como homem, se identifica como homem, e ele usou da sexualidade dele para desequilibrar o ambiente por onde ele passou. Ele vai ser convidado, através da sexualidade, experienciar. Né? Ele vai passar por experiências em que ele vai querer ter alguém do lado e não vai conseguir. Aqueles filhos que ele abandonou, ele vai passar por uma experiência de recebê-los de alguma maneira. Se não foi ele gestando, às vezes vem como enteado, às vezes como meu sobrinho, vem com alguém que ele vai ter, e vai ser aquela mãezona, vai ter um rebanho de menino para cuidar. Às vezes, mas fulano tem tanto menino, tu não sabe se fulano abandonou aquele monte de menino e agora tendo a chance. Não por castigo, mas agora ele vai ver o que é a maternidade, o que é amar uma criança. A espiritualidade é tão boa, que não vai condenar esse homem a um mármore no inferno, ele não vai ficar queimando no inferno. Não vai, que não existe esse inferno. Esse homem ele vai voltar e vai experienciar a necessidade de precisar ter alguém do lado para ajudar a sustentar na criação do filho. E agora ele como mulher vai fazer o quê? Vai abandonar? Não vai, ele vai criar. Porque uma vez eu ouvi uma frase num vídeo no Instagram. Achei muito interessante, que era uma mulher. E sabe o que a mulher fazia? A mulher fazia e estava no telefone. E ela trabalhava o dia todo, deixou o filho com o ex-esposo. Disse, não, eu vou ver se no final de semana eu arrumo um tempo para ficar com ele pelo menos no almoço. Com o meu menino no almoço. Aí depois ele liga, olha, não deu tempo porque eu tive que ficar na empresa, não sei o que, não deu tempo. Ela ia sair com outra pessoa, com outro namorado dela. Aí essa imagem choca, né? Aí se choca por quê? Porque é uma mulher. Quantos homens não fazem isso? Quantos homens não têm esse procedimento de ser pai 2 horas na semana, no domingo? É quando eles são pai. E ainda é engraçado que nesse vídeo ela diz, mas eu lhe mandei a pensão. Cuidado para você não gastar pagando coisa para esses sirigados que você arruma. Aí choca a mulher fazendo isso. O vídeo era estranho. Até você não consegue imaginar uma mulher que é mãe, deixar o filho com o marido criar e ele viver a vida dela. E por que o homem aí não choca? Entendeu? Olha a sociedade que a gente está inserida. E a gente acha que isso é ser bom, porque isso é normal. Isso é normal. Aí é isso que a Ana diz. O conceito de normalidade vai mudar. Por quê? Se ora eu sou homem, ora eu sou mulher, por que qual é o sentido? Por quê? Então, assim, essas coisas essa experiência de você estar num sexo ou no outro, vai lhe propiciar, né? Querendo ou não, às vezes aquele homem que foi um péssimo pai, ele pode acontecer também de vir como uma mulher. Por quê? É muito mais difícil para a mulher abandonar um filho do que para um homem. Porque se a mulher faz isso, ela vai ser rejeitada pela sociedade. Possa ter certeza que todo mundo vai falar dessa mulher. Ela não vai ter ninguém na família dela que vai gostar dela se ela rejeitar o filho e deixar para alguém criar. Certo? Aí, por conta disso, algumas pessoas acabam exercendo a maternidade. Aí você diz, mas ela não exerceu com todo o coração, mas exerceu, já foi uma evolução. Você não sabe que ela abandonou, esse mesmo hospital abandonou 10 crianças no ano anterior, por nome. Então, quer dizer, às vezes a evolução, não estou entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes a pessoa não fez totalmente certo, mas o fato dela vir nessa vida como mulher, existe um procedimento dela que a própria sociedade vai fazer e que talvez faça com que ela melhore em determinado aspecto, né? E assim ela vai se desenvolver para que numa próxima ela possa sim vir como mulher e ser mãe por querer e cuidar porque quer, né? E desenvolver toda aquela grandiosidade da maternidade. Mas às vezes a gente precisa ir devagarzinho com a evolução. E esses devagarzinhos somos nós mesmos, cada um tem os seus processos, tem suas dificuldades na sua vida, na sociedade. Então essa questão de hora ser homem, hora ser mulher, né? Que tem esse aprendizado, é isso que eles estão querendo dizer, tá? Então aqui, morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. Ou seja, não vai ter diferença, por isso que eu coloquei aqui. Se você... Não adianta você xingar sua vizinha que trai o marido, que você sabe que ela trai fulano, que trai ciclano. Não adianta, não é da sua conta, você não precisa. Não se preocupe, ela está o defeito vai fazer por ela.
marido dela dizer que, olha, tá lá com o ciclano, tá te traindo. Não se preocupe, nada por aqui que a gente faz fica escondido. Pode ficar escondido da sociedade, mas da espiritualidade superior não. Quando essa pessoa desencarnar, ela vai ter que se restabelecer, né? Vai ter que se restabelecer, então reorganizar a vida dela e vai ser convidada às vezes vir no sexo oposto para determinada situação, né? Para ir aprendendo. Que a questão da nossa vida aqui é a aprendizagem, né? É importante, o importante é o ser bom. Pode passar, né? Aí essa aqui eu achei muito interessante. Que esse capítulo de homossexualidade ele é um capítulo que tem muita informação, tá? É o mesmo capítulo ainda, o mesmo livro, Vida e Sexo. Eu coloquei aqui porque eu já escutei isso muito. Mulher com energia masculina, homem com energia feminina, né? Mulher com energia masculina, aí vem assim, mas fulano é muito machona. Mas cicrano, e cicrano? Eu achei que cicrano vai casar com mulher. Eu pensei que cicrano não ia casar com mulher não, porque tem aquele jeitinho, né? Aí quanta gente não escuta uma coisa dessa? Quantas vezes até a gente não pensa? E o pior, né? Fala, né? Porque a gente está adaptado ainda, porque nós somos seres, gente. Vocês entendem, se você reencarnou de 70, 80, se você encarnou 90 para cá, né? Onde é que você viveu anteriormente? Provavelmente você viveu no século de 1800 e bolinha. 1800 e bolinha, final de 1800 e bolinha, chegando em 1900. Até início de 1900. Como era a sociedade naquela época? Escravagista, preconceituosa, homofóbica, tudo que tinha. Não que hoje não tenha, mas tem menos. Então, às vezes, os nossos questionamentos a respeito de pessoas que não obedecem a alguns padrões, eles vêm desse seu interior, que está guardado ali, você nem sabe. Às vezes, aquele dono de escravo, que achava que negro era uma pessoa, que nem era pessoa, está hoje encarnado aqui, nunca escravizou ninguém, mas tinha aquele negocinho de dizer assim, sabe? Eu acho que a pessoa, aí quando ele vai ser um patrão bom, ele não vai ser um patrão bom, ele vai querer fazer quase a mesma coisa que o escravizão, se pudesse fazia, né? Quem que não conhece pessoas assim? Então, o que eu estou dizendo é que essas situações antigas, às vezes esse comportamento, como eu falei, da gente questionar, porque você não aparenta ser visualmente uma mulher como você acha que tem que ser. Por quê? Você achou que as mulheres eram daquela época, que as mulheres, dentro de você, no fundo, você acha que toda mulher que usa aqueles vestidões tem que ser uma mulher regrada ao lar, né? Sem sair para trabalhar. Não que seja problema viver no seu lar, mas você acha que isso é que é mulher. Aí quando você vê uma mulher com um perfil desse, né? Que se veste, que não se maqueia tanto, talvez, ou que tem um perfil que você vai ver mais masculino, você diz, isso é um homem. E não tem nada a ver. Quantas mulheres com perfil masculino são héteros? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A questão do seu perfil exterior não tem nada a ver com o que você compreende para a sua sexualidade. Certo? Então, são coisas diferentes. Né? Então, e justamente isso vai estar explicado aqui, um pouco dele. Quando a Manu fala assim. E ainda em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprio, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no corpo físico e investimento carnal, oposto à estrutura psicológica pela qual se define. Estrutura psicológica pela qual se define. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, às vezes, o homem que já se desenvolveu na questão de intelectualidade, que é um homem romancista que gosta de poesias, que eu falo, um homem mais intelectual, que ligue menos para o físico e mais para o intelecto, ele já vai ter um jeito que a gente aqui na Terra compreende como feminino. Tá? A gente aqui, isso é uma percepção nossa aí no nosso mundo de provas e expiações. Aí o que acontece? Essa característica dele, é do espírito dele. Quando ele reencarnar,
pelas aparências. Mas não tem nada a ver. A própria doutrina espírita explica que às vezes a pessoa traz essas características. Quando você vê uma pessoa assim, quando você vai atrás, é uma pessoa que gosta de ler, é uma pessoa que prefere estar em casa assistindo um bom filme, né, uma boa série, do que estar num bar, do que estar em alguns outros lugares. Certo? Então, às vezes é a característica da pessoa, o jeito da pessoa. Né? E não tem nada a ver. Então, que a gente, a partir de agora, que tem esse conhecimento, principalmente quem compreende a doutrina espírita, quem acredita ser espírita, observe mais antes de falar. Né? Poupe mais a sua língua antes de falar. A gente está vendo no estudo da quarta-feira sobre a importância da gente cultivar a língua, né? As boas palavras, porque para não se prejudicar. Né? Tem um dos personagens do livro que a gente está lendo que se prejudicou bastante por causa de palavras que ele proferiu. Né? Então a gente tem que observar essas coisas e saber que eu não posso julgar ninguém pela aparência que ela é. Tá? Continuando, né? Então essas pessoas que têm uma estrutura psicológica, né, mais sensível, escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, como que garante contra arrastamentos irreversíveis no mundo físico, de maneira a preservar sem maiores dificuldades os objetivos que abraçam. O que ele está querendo também dizer aqui? Isso também pode acontecer, né, pode acontecer sim, de uma mulher, que você foi mulher na vida anterior. Não é porque você foi mulher na vida anterior, que se você nascer como homem, você vai ser gay. E nem o oposto, nem é porque você foi homem na vida anterior, aí agora eu sou mulher, eu vou ser lésbica. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, assim, o que pode acontecer é que o espírito mantenha determinadas características. Então, essa mulher mais empoderada, essa mulher que assim, não consegue ficar dentro de casa, não se sente bem. Se você trancar ela dentro de casa para trabalhar, ela fica doida. Porque ela quer outras coisas. Então, assim, às vezes aquela mulher que tem esse desejo, assim, de falar com o público, de empreender, essa mulher que, professora, também tem que ter muito isso, né? De enfrentar. Então, essa mulher que tem essa característica acaba sendo chamada de uma mulher mais masculinizada, mas às vezes é porque ela talvez tenha sido homem em outras encarnações, mas isso não tem nada a ver com a questão da sexualidade dela. Né? Então, o que ela vai acabar buscando coisas que dê conta dessa energia dela. Né? E muitas vezes isso às vezes é uma opção do espírito para dificultar determinados procedimentos. Às vezes foi um homem que já fracassou nesse campo genético dessa parte sexual, né? E disse, olha, agora eu quero encarnar como mulher. Porque, querendo ou não, gente, vamos ser realistas. Nós vivemos em 2025 e o mundo ainda é muito cruel com nós mulheres. Tá? A sociedade é. Não é puxando essa sardinha para lá das mulheres, não, que é a verdade. Entendeu? A gente sabe que o homem que está com um relacionamento, se ele trair, é um erro. Ah, a mulher trair. Vão chamar de todo mundo. Que não presta, que é isso, que é aquilo outro. Você já sabe os adjetivos que vão chamar. Né? Ninguém vai se importar com o que aconteceu com aquela mulher, o que foi que estava nela, porque a gente sabe que quando um relacionamento tem espaço para uma terceira pessoa, alguma coisa está errada. Ninguém quer saber se ela se sente bem, se ela se sente valorizada com um companheiro. Porque ela traiu. Se traiu, ela não é mais mulher digna. Ela não é da sociedade. A própria família rejeita. Certo? Então, querendo ou não, se você já tem uma tendência a essas questões de trair, às vezes você vir no sexo oposto pode lhe facilitar, principalmente o feminino. Porque, querendo ou não, a sociedade ela já dá uma barreira. Então, você vai começando a se acostumar a viver com uma pessoa. Compreender que a vida com aquela pessoa, você vai começar a entender que é melhor. Aí esse espírito vai entendendo, ó, dá para viver bem. Só que, porque, gente, às vezes tem pessoas que são viciadas em trair. Né? Tem pessoas, sempre, eu não estou falando exagero, vocês, quem teve aí outros relacionamentos na vida, quem já conheceu muitas pessoas, você sabe que tem pessoa que não consegue ficar com uma pessoa só. É um negócio assim, se der uma oportunidade da pessoa, aí você conversa com essa pessoa, mas por que você fez isso? Não sei. Não viu? Nada rala
Geralmente é uma tendência. Tem pessoas. Eu gostava muito. Pois é. A cada vez era muito diferente. Aí é um costume. É um costume que você pega. É um costume. É uma má inclinação. É uma má inclinação que você tem. Você aceita aquilo e começa a desenvolver essa má inclinação em você. Às vezes você realmente tem algo dentro de você que faz você não conseguir manter um relacionamento monogâmico, né? E começa a ter os relacionamentos. Uma pessoa dessa, ele vai ser convidado a vir no sexo oposto. Né? Se não for, ele vai vir obrigado. Por quê? Querendo ou não. E ainda vai demorar muito tempo para a sociedade colocar a mulher e o homem em pau de igualdades em termos de relacionamento. Colocar em termos de condição social de trabalho, eu acho bem mais fácil. Vai chegar em breve. Não vai demorar tanto. Mas em relacionamento ainda vai demorar. E isso os espíritos aproveitam. Até nossas imperfeições o espírito superior aproveita. Sai fulano, olha, fulano que cai as namoradas tudinho, a mulher. É a chance. Mas ele tem que casar na terra agora com a mulher para ver se ele dá uma organizada nessa energia. Porque é realmente uma desordem, gente. É uma desordem, porque ó, a gente tem campos energéticos no nosso corpo. Que alguns chamam de chakras, centros de forças. E o chakra sexual, se ele você utilizar demais, se você não é relacionado demais com muitas pessoas, você começa a trocar energia com muitas pessoas. É inevitável. E isso vai dando uma desordem nos seus centros de força que você não consegue mais se equilibrar nem tão fácil. Para se equilibrar, psicoterapia, terapia com psicólogo, também uma disciplina, que às vezes aquele espírito não tem. Encarnado ele não tem isso. Nem acredita, nem tem a disciplina necessária. Aí vem a desordem dos campos genésicos que estão das energias sexuais desregradas. E ele não vai conseguir se manter. Aí você vai ver que essa pessoa, às vezes, ela não se mantém em trabalho nenhum. Ela não consegue manter uma rotina. Certo? Aí quando a gente vai ler em algumas literaturas, vai ver que isso está relacionado à desordem sexual. Por quê? A desordem sexual está tão assim que ele não consegue manter trabalho nenhum. Que ele não consegue manter relacionamento nenhum. Que se ele for médium, vai dar um médium desequilibrado. Certo? Então, assim, são consequências da desordem genésica. Né? A gente viu essa parte de mental desequilibrada pela parte sexual também nos missionários da luz na quarta-feira. Então, assim, são consequências. Então, esse espírito, ele ser convidado, quando ele se encarnar, e ser convidado a vir numa próxima como mulher, é uma chance de se equilibrar. Certo? É uma chance dele se equilibrar. Né? Vai aumentar a probabilidade dele se equilibrar. Até um ponto que ele consiga voltar a ser homem e conseguir manter uma vida sexual harmônica. Né? Porque eu falo assim, voltar a ser homem não por um alívio, mas sim pela questão de a facilidade. Né? É a facilidade, porque assim, a gente vê, eu tenho 2 irmãos homens, e a diferença era muito grande. Tipo assim, meus irmãos com 15 anos iam para tanto que canto sozinho. Eu até 15 anos só ia alguém, se meu pai ou minha mãe fosse, ou um dos meus irmãos. Entendeu? Então assim, a criação é assim. Então, querendo ou não, educa aquele espírito. Então, se em algum momento eu tive uma vida sexual desequilibrada, com a educação dessa facilita. Porque você já começa a dizer, não é para ser assim, né? Então, tem que ser mais organizado. Entendeu? Então, essa questão da sociedade em si, ela acaba ajudando nesse aspecto. Né? Então, pare de dizer que mulheres que têm essa... fulana tem energia que quando chega resolve tudo, faz tudo, achar que fulana está desequilibrada. Não, às vezes o espírito de fulana é assim mesmo. Certo? Então, e o oposto também acontece. Né? Pode ir. Isso aí. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres? A resposta do Livro dos Espíritos, na questão 695, é o progresso na marcha da humanidade. Então, isso tudo que eu estava falando para vocês também para chegar nessa questão de que um relacionamento monogâmico é uma evolução. Você acha, quem acha que viver com um e com o outro o tempo todo é apenas uma liberdade e que isso é um sinal de
de evolução, está muito enganado. Porque eu digo a você, é muito fácil você se relacionar com alguém no início, enquanto tem aquela paixão, enquanto você acha... Sabe aquela pessoa que é feio, mas quando você se apaixona ele fica bonito? Naquela fase que até o feio você acha bonito. Quem nunca passou por isso, né? Acontece você se interessar por alguém, a pessoa não é muito provida de beleza, mas você gosta da pessoa, ela começa a ficar muito bonita, né? Acontece. Então, assim, é muito fácil você viver com alguém nesse período, enquanto está essa magia, essa coisa que tem, né? Esses hormônios, assim, essas coisas enganando a nossa mente, nossos pensamentos. Eu quero ver você manter o relacionamento com essa pessoa por muito tempo. Você dividir a casa com essa pessoa, você começar a ver os defeitos da pessoa. Porque é fácil amar as qualidades. O difícil é a gente conviver com os defeitos. Né? Então, assim, por que a monogamia é uma evolução? A monogamia, né, que é o casamento, ele é uma evolução justamente por conta disso. Porque o ideal não é eu ficar melhor, eu ser boa. Então, se eu me relacionar com o fulano e começar a aceitar os defeitos deles e compreender isso, eu vou começar a compreender muitas coisas na minha vida e na vida dos outros. Eu vou deixar de ser aquela pessoa que acha que a mulher tem que ser perfeita. Pobre daqueles homens que acham que a mulher tem que ser. A mulher tem que trabalhar fora, tem que ter dinheiro, tem que estar arrumada, cabelo em dias, toda organizada, unha feita, maquiagem organizada, depilação feita, dar conta de casa, se vestir bem e quando chegar de noite ser uma mulher sexualmente super ativa para ele. Você imagina, até de falar cansa, de vocês ouvirem falando tantas coisas de uma pessoa. Ninguém humanamente consegue isso. Então não adianta você também achar que o homem ele tem que ser aquele homem que trabalha, que provê o lar, que faz tudo por você, dá tudo para você, né? Trabalha o dia todo e quando chegar em casa de noite, ele tem que estar ali pronto, maravilhoso, tem que ser aquele Deus, né? Tem que ser aquela coisa perfeita. As pessoas não aguentam ser sempre assim. Né? Nós temos um tempo, nós temos que ter pausas. Então a gente nem sempre consegue ser igual aqueles artistas de Hollywood maravilhosos. Ninguém acorda maquiada linda todos os dias. Né? Então assim, a gente tem que compreender isso. Então isso, na convivência do relacionamento, ele ajuda muito. Da gente compreender os defeitos de fulano. Você acordar com fulano está com mau hábito, nossa. Vai escovar os dentes, fulano. Você entender que isso é um processo. Né? Aí você vai morar com fulano bota a toalha molhada em cima da cama. Que você acabou de forrar, de as coisinhas. Mas você compreender que você pode conversar com a pessoa. Não viver gritando com a pessoa. Também tem isso, né? A convivência ela tem que ser harmônica. Não pode ser uma convivência que você só nos berros. Ah, você deixou isso aqui, você fez aquilo lá. Você fez do jeito que eu não queria. Então, se a gente compreender, o relacionamento conjugal, ele ajuda muito na nossa evolução. Às vezes você começa a se tornar uma pessoa mais paciente por conta disso. Então, já é uma evolução. Então, você conviver. E aqui, né, nesse livro, daqui, ele não fala que o casamento entre homem e mulher. Ele fala o casamento. Falou casamento, porque esse livro é de 1800 e pouco. Então não existia esse negócio de união estável, né? De você viver com alguém. A questão aqui é a monogamia. Ele vai continuar falando que a questão da monogamia. Você viver com uma pessoa, porque isso é um aprendizado. Você ajudar na evolução daquela pessoa, ajudar na educação daquela pessoa, é importante, tá? Então eu vou adiantando aqui, né? Caia no completo, no capítulo 7, fala sobre o casamento. O casamento, a união permanente de dois seres, da grife seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual, injuriada ou perfidamente interrompida, costuma gerar dolorosa repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difíceis, por quanto ninguém fere alguém se feriria a si mesmo. Porque ele está querendo, aquele relacionamento em que você maltratou, que você violentou, seja lá fisicamente ou verbalmente, pode ter certeza que você feriu a pessoa, mas feriu a você mesmo.
Porque a questão é o que eu falei, da lei de causa e efeito. Você vai ter que se reajustar com essa pessoa. Então, o casamento ele é para ser harmônico, tá? Ele é para ser harmônico. Se não for harmônico, a gente tem que pensar se está sendo futuroso para a sua encarnação. Passar. Pode passar. Vou tirar a sua dali? Não, pode deixar. Passa. Pode deixar. Ó, na pergunta 686, a reprodução é necessária para a continuação da vida aqui no planeta. Aí vamos ler, Livro dos Espíritos, na introdução. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos desejos grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal. Ou seja, se você, no seu casamento, está se comportando como um animal, em que você se relaciona com um com o outro, sem coerência do sofrimento que você traz para aquela pessoa, você se comporta como um animal. Você não está se comportando como um ser humano. Então, o problema não, em canto nenhum está falando da sexualidade. O problema é a perversão sexual. Certo? Que quando você não deve se relacionar com Deus e o mundo. Seja lá homem, seja mulher, seja como você se identifica. Certo? Ó, aí no capítulo, no livro de Sexo, capítulo 7, ele diz: na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio, e por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que se julguem psiquicamente uma a outra, sem necessidade de permuta sexual, mas profundamente considerada a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas da esfera do espírito. O relacionamento, ele tanto pode ter essa questão sexual ou não. A questão sexual é uma questão reprodutiva. Mas se você começa a se comportar, se reproduzindo com Deus e o mundo, você não tem diferença daqueles cachorros que estão na rua, ou os que estão na rua mesmo, porque às vezes tanto em casa você domina, você tranca, você organiza para não ficar. Mas às vezes você sai, se deixa no carnaval, ficando com 3, 4 pessoas por dia, você está se comportando como um animal. Certo? Isso sim é o errado, independente da sua sexualidade. Em nenhum momento ele está dizendo que o homem, por ser gay, ou a mulher por ser lésbica, está errado. Não, ele fala em questões de reprodução desorganizada, ou seja, de você, sexualidade desregrada. E um dia os relacionamentos vão ter. E que eu acho que os relacionamentos até hoje a gente tem que ter. A relação sexual é uma necessidade nossa do corpo ainda. Mas que saiba que isso não pode nortear o seu relacionamento. Se você está com uma pessoa só pela questão sexual, você não pense como é que está a sua mente. Você tem que se relacionar com o espírito, não com o corpo. Pode passar, Alex. Ó, e a separação? O que a doutrina espírita vai falar sobre separação, tá? Vai ter no livro também, Vida e Sexo, a parte de desajuste. Que ele vai dizer: em certos lances da experiência, a mulher que se consociou acreditando encontrar no esposo o retrato psicológico do seu pai, a quem se vinculou desde o berço, entre outros, e o homem a exigir da companheira continuidade da genitora, a quem se jungiu desde a vida fetal. O que é o problema? É você casar com alguém e achar que a mulher tem que ser sua mãe. E você achar que o marido tem que ser o seu pai, tem que cuidar de você. Ambos podem se cuidar. Você está doente, obviamente você tem que cuidar da sua esposa e vice-versa. Você tem que ajudar. Mas que a gente compreenda que os relacionamentos são de dois seres. Eles têm que serem completos, como vai dizer mais para frente. E não um ser em que quer encontrar o seu pai ou sua mãe no relacionamento. Aí você deixa de ser mãe, deixa de ser esposa para ser mãe. Quando isso começa a acontecer, é um passo para a questão da separação. Quando não der separação, dá infelicidade, que é pior ainda. Aí você vai ter um lar infeliz, você vai mostrar de exemplo aos seus filhos uma infelicidade.
e vai ajudar a desequilibrar mais outros seres que era para você equilibrar. Aí nos relacionamentos afetivos dele, talvez ela continue sendo a mãe do marido, como você foi a mãe do pai dela. Né? Então é a questão, não é ser mãe, é conversar, é dialogar. Sua esposa não é sua mãe, nem seu esposo é seu pai. Né? São pessoas diferentes, você tem que entender isso. Psicologicamente, muitas vezes é difícil, tá? Na viagem que se inicia a dois, parceiro e parceira se revelarão um frente ao outro, tais como são, né? Que é isso que eu estava falando da questão. A vantagem do casamento é isso, você mostra realmente quem você é. Você pode aparentar ser uma pessoa, você pode aumentar alguns meses, mas a gente casa com o tempo. Você vai vendo quem realmente as pessoas são. Passa ali. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou só 2 mensagens, né, para a gente continuar. Mas essa questão do relacionamento, que tudo isso vai nutrir um bom relacionamento para você ter uma boa vida. Né? E cada parceiro, também no livro, no capítulo Desajustes, cada parceiro no ajuste continua sendo um mundo por si. E nem sempre as características de um se afinam com a do outro. Tá? Cada um é um mundo. Você é um mundo, o outro tem que ser um mundo. Você não pode achar que você vai completar a vida do outro, nem o outro vai completar a sua vida. Enquanto você fica buscando metade da laranja, você nunca vai ser uma laranja inteira. Né? Isso é um ditado, não tem que ir a verdade. Os relacionamentos têm que ser feitos de pessoas completas. Senão, você não vai conseguir dar conta da pressão que é viver com uma pessoa por tanto tempo, de criar filhos. Então, assim, procure se reajustar e veja que sua vida não pode depender da vida do outro, porque é o que acontece, um morre, o outro não consegue seguir em frente, às vezes. Por quê? Porque não era um mundo inteiro, um mundo completo, era só um pedaço, dependendo do outro. Então fica ali complicado. E às vezes, aquele outro, não quero mais ficar com você. Vai fazer o quê? Vai se matar? Infelizmente, é o que acontece. Quantas pessoas aí não chegam a retirar a sua vida porque o outro parceiro me deixou? Aí a questão, eu não estou sendo o meu mundo. Eu não posso fazer com que uma pessoa seja o sol e eu seja a terra dele que gira ao redor dele. Isso aí, se você faz, é porque você tem que se tratar psicologicamente. Tá? Então, eu vou continuar aqui. Para isso, não bastarão providências de superfície. Há que internar o raciocínio em considerações mais profundas, para que as raízes do desequilíbrio sejam erradicadas da mente. Tá? Então, assim, é justamente isso. Achar que você depende de outra pessoa. Eu acho que assim, minha vida é melhor com o companheiro que eu estou, porque eu estou com ele porque também está melhor. Mas eu não posso dizer assim que minha vida sem o meu companheiro vai acabar. Aí eu vou estar sendo ingrata com quem me gerou, com a quantidade de espíritos que está me ajudando a encarnar. E cada um daqui tem um monte de espíritos que te ajudaram a ser quem você é hoje, que estão ali torcendo pela sua encarnação. Aí tu vai colocar todo o plano reencarnatório para trás, porque a outra pessoa não lhe quis mais, ou desencarnou-se de você. Fica complicado, né? Então é isso aí que a gente tem que tratar na nossa mente isso. Né? Forçoso admitir o companheiro ou companheira como são, ou como se aboletam na embarcação doméstica. E feito isso, inicia-se a obra de edificação ou reedificação recíproca. Então aquelas pessoas que às vezes desequilibraram lares e outras vidas, que fez com que muitas pessoas se separassem, elas hoje vão se unirem e elas vão ter a missão de elas edificar um lar. Entendeu? Não é porque eu fui uma mulher que atrapalhei inúmeros casamentos que agora eu vou sofrer com o casamento. Ah, porque eu botei conta demais e agora eu só levo conta. Já escutei isso também na doutrina espírita. Não tem nada a ver. Aí você olha suas condições psicológicas. Em que condições de relacionamento você está entrando? Porque às vezes é um padrão. Eu faço por experiência para ela. É um padrão que você entra. Aí você tem que romper esse padrão. Enquanto você não romper, vai continuar. É uma questão mental que você tem que romper. E você só consegue isso através da sua análise psicológica, do seu tratamento. E também de força, de vontade. Né?
aí você muda. E o importante é você saber assim, eu sou uma pessoa perfeita. Eu preciso de alguém que também se compreenda como um ser em perfeição também como eu, né? E que a gente junto possa construir um lar, se for isso que eu quero. Certo? Então, pode passar. É o último agora. Pronto. Então, ó. Um anjo e uma equipe de criaturas humanas, aqui no mesmo livro, falando sexo e religião. Interessante também esse capítulo. Ele fala, um anjo e uma equipe de criaturas humanas não entrariam em relacionamento ideal para rendimento ideal do ensino, entendeu? Um anjo, se você está esperando aquele homem, aquela mulher perfeita, eu sinto muito, porque a gente vive num mundo de provas e expiações. Os anjos não estão encarnados aqui. Quando eles estão em uma missão específica. Acho que não sempre vai dar bola para você, entendeu? É uma realidade, porque às vezes a gente fica lá. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela, que é assim, ninguém é perfeito. Ah, mas fulano, tu viste o jeito que fulano é? Olha, fulano é assim, fulano é assado, fulano tem o nariz assim. Ele bebe muito. Olha a roupa. Não dá certo não. Ah, olha o emprego. Ele deve ter um monte de diamante, tá? Você nem conhece. Né? Então, assim, uma vez eu disse, se tu tá esperando um anjo encarnar aqui para casar contigo, vai estar difícil. Né? Vai estar difícil. Então, a gente tem que compreender isso. Se você está esperando um anjo para se relacionar, eu sinto muito, não vai achar não. Né? Aí você se procura se tornar um anjo para ir no mundo celeste e assim você conseguir, né? É o único jeito. Né? À vista disso, somos nós mesmos. Olha só o que Emmanuel diz. Eu gosto de Emmanuel, porque ele é muito realista. Né? À vista disso, somos nós mesmos espíritos